Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Aqui, Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira. Essa Bíblia, a Bíblia 365 de noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado. Estaremos disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês, é só vir com a gente. Se você está chegando novo, segue daqui para frente. As leituras que já passaram, você vai atualizando aos poucos. Nós temos uma playlist aqui no nosso canal, Leitura Anual Bíblica. Entra nela e vai atualizando aos pouquinhos as leituras que já passaram, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 289, nós vamos ler Jeremias 45 e 46, Amós capítulo 9, Lucas capítulo 7, a partir do verso 18. Jeremias 45. A mensagem de Jeremias a Baruque. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse, ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte, assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar. E isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo, em qualquer lugar para onde você for. Profecia a respeito do Egito. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações. A respeito do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates, em Carquemis, e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças, e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavaleiros. Tomem posição e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo? Diz o Senhor. Eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir, e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse, subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem cavalos, corram furiosamente, carros de guerra, que saiam os valentes, os etíopes e os de Puti, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e enteçam o arco, porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles, porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade, consiga bálsamo, ó Virgem, filha do Egito. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou, e os seus gritos encheram a terra, porque um soldado tropeçou no outro, e ambos caíram no chão. A vinda de Nabucodonosor. Palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anunciem no Egito e proclamem isto em Migdol, Mênfis e Táfnis. Digam, tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês. Porque o seu touro está caído no chão, não pôde se manter em pé,
porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam. Caíram uns sobre os outros e disseram: levante-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Lhe darão a Faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatoso, que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e tão certo como o Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim ele virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca do norte já vem atacá-la, sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. O Egito faz um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, como se fossem cortadores de lenha. Cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos, são inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: eis que eu castigarei Amon, Deus de Tebas, e também Faraó, o Egito, os seus deuses e os seus reis, o próprio Faraó e os que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos dos que querem matá-los, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde voltará a ser habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Deus salvará o seu povo. Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do Egito. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida, de modo nenhum deixarei você impune. Vamos ler agora o livro de Amós, capítulo 9. Os juízos de Deus são inevitáveis. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei à espada os que restarem. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porém, os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos Exércitos, é o que toca na terra e ela se derrete. E todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e a abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor, não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. Os que dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Restauração do Israel espiritual.
Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavrar virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Vamos ler agora o livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 18. Os mensageiros de João Batista. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: Aqui, pois, compararei as pessoas desta geração. Aqui são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais?
Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Espero aqui amanhã. Um abraço. Para cima.